E aí, meus amigos, bom ou não? No vídeo de hoje vamos ser obrigados a falar da treta envolvendo Alexandre de Moraes lá em Roma, porque eu nunca vi isso acontecer nos últimos 4 anos de democracia revolucionária. Eu vou chamar de democracia revolucionária, por favor, não me prende. Mas isso do seu Xande, de certa forma, virou entretenimento, já que quando a gente pega para analisar o pacote democrático fabricado por Flávio Dino, assumidamente comunista, o entretenimento muda de suprema fofoca para o mais sincero. Véi, isso é zoeira, né? Galera, a coisa escalou de um jeito, eu sei, eu sempre falo isso, né? Tá escalando, tá escalando, tá escalando. Mas agora é nova modalidade de esporte olímpico. Vocês precisam entender o que foi proposto, porque só tem 2 saídas. Ou pressionar, se manifestar para esse trem não passar, ou aeroporto. E eu nunca falo isso porque eu me recuso a deixar o meu país. Eu sempre deixei claro que nem passaporte eu tenho, porque é uma afronta à nossa cidadania fugir de um país tão democrático como o nosso, onde tudo é feito em nome de se preservar a democracia. E aí, no final das contas, a gente tem que fugir por perseguição política e destruição econômica. Bem como aconteceu na Venezuela há poucos anos atrás. Engraçado que quando a gente pergunta lá pra galera da Venezuela por que eles não fizeram nada, eles dizem que, primeiro, eles não acreditavam que tudo que de fato aconteceu realmente poderia acontecer. E depois eles dizem que não tem como lutar contra o Estado que se tornou forte demais, repressivo demais. O caos democrático já é real e vai, assim como na Venezuela, se tornar mais repressivo a cada dia. O econômico, bom, aqui nós vamos trabalhar com números. Calma aí. Mas para deixar você feliz, o governo federal pediu para que fosse decretado ponto facultativo nos jogos da seleção feminina de futebol. Nada como feriado para fazer o brasileiro ficar menos chateado, né? E o mais louco é que vai todo mundo tirar o ponto facultativo para dormir e não vai assistir o jogo. Quer valer? Bora te atualizar da novelinha. É novelinha. Pode falar novelinha no Estado Democrático de Direito? Alexandre e o vídeo perdido. Todo mundo aí já sabe o que foi que rolou, mas eu vou fazer um resumo, porque eu sou dessas. Alexandre supostamente foi hostilizado juntamente com sua família na sexta retrasada, em um aeroporto lá de Roma. O Brasil tomou conhecimento do fato apenas no sábado, com a declaração da Polícia Federal, que dizia que o filho de Alexandre tinha tomado um tapa no rosto que fez seu óculos voar. Cobramos imagens. Não tivemos imagens. No decorrer da semana, os envolvidos negaram a versão da Polícia Federal. Na sequência, prestaram um depoimento de mais de 8 horas, além de terem sofrido busca e apreensão. Sobre esse fato, eu não vou falar nunca que eu vou comentar esse negócio, vou deixar o Estadão falar. Aspas pro Estadão. Busca e apreensão em suspeitos de hostilizar Moraes extrapolam a lei, dizem constitucionalistas. Advogado André Marsiglia, acho que é esse o nome dele, considera lamentável o episódio de que teria sido vítima o ministro do Supremo em Roma, mas considera que buscas que atingem investigados vão além das medidas necessárias para se apurar o crime. Fecha aspas. Tá, mas qual seria o motivo que embasou essa medida tão extrema? E a gente de fato não sabe porque seu Rodrigo Rangel, do Metrópolis, nos contou o seguinte, presta muita atenção. Ao justificar o pedido ao STF para fazer buscas no endereço dos envolvidos no entrevero com Alexandre de Moraes e familiares em Roma, a PF mencionou elementos que indicam possível relação do caso com o inquérito dos atos antidemocráticos. Não disse, porém, quais seriam esses elementos. Detalhe importante, o delegado que fez o pedido integra a equipe da PF que trabalha nas investigações conduzidas pelo próprio Moraes. Sensacional! Vamos entender? Vamos ter que fazer uma busca e apreensão porque nós temos elementos que indicam uma possível relação. Jesus, que malabarismo! Com os inquéritos dos atos antidemocráticos. Quais elementos? Não te interessa. Porque se interessasse, seria divulgado, coisa que não foi.
E esse delegado trabalha na equipe que atua em todos os inquéritos comandados por Alexandre, o Grande de Moraes. Com todo respeito, viu, TSE? Com todo respeito. Cara, se eu não fosse obrigada a comprar essa versão, pelo risco de atentar contra a democracia por não acreditar nela, eu diria que a coisa ficou mais esquisita ainda porque a defesa se manifestou contando o que foi que aconteceu na versão deles, é claro. E a versão foi a seguinte: a família chegou lá na sala VIP e não conseguiu entrar, quando na sequência dos fatos se depararam com Alexandre e a sua família entrando na mesma sala VIP que eles não conseguiram ter acesso. A treta teria começado por um suposto pseudo e não afirmado jamais privilégio que o ministro teria com sua família, em desfavor da família de acusados de destruir a ordem democrática desse Brasilzão de meu Deus. Se, e eu disse se, esse relato for verdadeiro, a motivação da treta sequer foi política. A família também alegou que foi xingada por Moraes, o magnânimo, e que teria um vídeo de 10 segundos que provaria o acontecido. Beleza, vídeo entregue à polícia e anexado aos autos. E o mais louco disso tudo é que eu cansei de ver a Daniela Lima lá na CNN recebendo vazamento de tudo quanto é coisa no WhatsApp noticiando ao vivo. E esse vídeo não vaza nem por um decreto. Quase ninguém viu tal vídeo, mas teve quem viu e relatou o que foi que viu. Chega aqui, dona Raquel Landim, conta pra nós o que você viu, porque mentes curiosas querem saber. Moraes diz: vocês vão ser todos identificados. No que Zanata responde: o senhor está nos ameaçando. E ele diz: bandido. Procurei a assessoria do ministro Alexandre de Moraes e dos acusados. O ministro Alexandre tinha dito que só vai se pronunciar por meio do seu depoimento. E aí, no fim dessa sexta-feira, a própria Raquel Landim entrevistando Flávio Dino, comunista. Ela o questiona sobre essas versões, né, sobre o vídeo, e o Flávio Dino diz que é impensável que um ministro da Suprema Corte iria inventar tal coisa, que isso é impensável. Logo, ele é o ministro da Suprema Corte, então com certeza ele está falando a verdade. E por ter muito medo do Estado Democrático de Direito, eu aqui sou obrigada a falar que eu também acho que quem tá falando a verdade isso tudo aí é o Xande. Com certeza, Xande mentir num trem desse, mas nunca. Você, como uma jornalista experiente, todas as pessoas que estão nos acompanhando, com certeza não cogitam que o ministro do Supremo iria inventar uma narrativa desse tipo. Nunca. Há uma incompreensão sobre como você valora a prova, tecnicamente falando. Não existe isso de uma palavra contra outra. É preciso olhar o contexto e a plausibilidade, a verossimilhança. Nenhuma pessoa séria, nenhum jornalista, enfim, ninguém tá duvidando. Jamais. Ninguém é doido, né? Tá, mas voltando aqui agora para a cronologia da história. No início da semana, nos deparamos com uma obra de arte produzida pelo jornal O Globo, onde, sem acesso às imagens, decidiu fazer um mangá de como teria sido o ocorrido. E as imagens são essas. Foco no tapa que leva o filho do ministro Alexandre de Moraes que faz seu óculos voar. Além disso, a reportagem do jornal, de mídia tradicional certificada pelo Ministério da Verdade, diz que o filho de Alexandre é um adolescente de 17 anos, quando na verdade ele tem 27. Mas isso nem importa mais, porque o fato é que saiu uma matéria no Metrópolis quinta-feira à noite que diz o seguinte: imagens em posse da PF mostra tapa no braço de filho de Moraes. Vamos dizer então que o desenho do Globo foi uma adaptação para Netflix do ocorrido. Aí foi a vez da família acusada se defender, dizendo que pode sim ter empurrado o braço do filho de Alexandre para defender a esposa, que estava sendo ofendida por ele. E no meio disso, a gente fica tendo que acreditar em relatos antagônicos de uma mesma história, onde seria fácil demais explicar para a população e comprovar a fala de ministro Alexandre, assim como a atuação da Polícia Federal. É só mostrar as imagens do aeroporto, que por sinal é muito bem monitorado por câmeras. E aí você pode me perguntar: Bárbara, cadê essas imagens? E sem as imagens para que cada um tire suas próprias conclusões, até o momento somos obrigados a confiar em relatos onde aquele que representa a democracia no país com certeza sairá vencedor da batalha, porque todo mundo sabe, o Alexandre é o cara. Gostou dessa, TSE? Arrasei, hein? Ah, mostra pro Xande, olha o que eu falei, hein?
E eu comecei com essa história porque ela é mais um episódio da busca incansável pelo resgate e manutenção da democracia tupiniquense. O problema é que os novos capítulos parecem escritos por um bêbado encontrado na sarjeta, usando uma blusa do Che Guevara, balbuciando que todo mundo que eu não gosto é Hitler. Eu tô falando aqui do PAS, Programa de Ação na Segurança, entregue pelo ministro da Justiça, o comunista Flávio Dino, que quer determinar o seguinte: presta muita atenção. 6 a 12 anos de chilindró para quem organizar ou liderar movimento antidemocrático. Então eu penso, a galera que organizar uma manifestação pedindo o impeachment do Dilma, se ele disser que é uma tentativa de golpe, as pessoas podem ser presas? 8 a 20 anos para quem financiar movimentos antidemocráticos. Definição de movimentos antidemocráticos. Vai ser a gosto do juiz. Mas se você doar dinheiro para manter algum movimento que possa ser enquadrado num movimento antidemocrático, você pode pegar de 8 a 20 anos de esteja enjaulado. Bom, MST é um movimento antidemocrático e governo Lula doa para eles. Logo, Lula pode ser preso? Dúvida do meu coração peludo. 6 a 12 anos para crimes que atentem contra a integridade física e a liberdade do presidente da República, vice-presidente, presidente da Câmara e Senado, PGR e, é claro, nossos magnânimos ministros da Suprema Corte. Vai lá xingar esse povo pra você ver o que vai acontecer. Agora não é... Mas não, agora é esteja preso. E por fim, de 20 a 40 anos para quem atentar contra a vida de todos esses que eu acabei de mencionar. O que me deixou #chateada é que eu achei que nós éramos todos iguais, mas se alguém hoje me mandar para a terra do pé junto, vai pegar entre 6 a 20 anos de chilindró. Já contra os representantes, os símbolos da democracia brasileira serão 20 a 40 anos, porque alguns são mais iguais que outros. E é interessante pensar nisso porque ontem, mesmo dia que essa proposta democrática que protege os símbolos da democracia no país foi apresentada, o presidente do Supremo Tribunal cubano disse o seguinte, abre aspas, o Código Penal também prevê pena de morte. Precisamos dela como um elemento de defesa da nossa sociedade, do nosso Estado, da nossa revolução, frente às gravíssimas ameaças que constantemente vivemos. Fecha aspas. Entenda. Cuba adicionou ao seu Código Penal a pena capital para quem atenta contra a Revolução Cubana. Aqui no Brasil, se esse pacote for aprovado, quem organizar ou liderar movimentos considerados antidemocráticos terá uma pena maior do que quem tirar a vida de homens, mulheres e crianças. Em Cuba, eles querem defender a revolução que mantém há décadas um ditador no posto de comandante da nação. Aqui é só para garantir a democracia mesmo. Garantir que não terão grupos nas ruas, aos milhares, milhões, pedindo qualquer coisa que possa ser considerado um ataque à democracia e ao Estado democrático de direito. Não aguento mais falar isso. Galera, a treta com o Xande no aeroporto foi considerada um ataque ao Estado de direito. Então é tudo bem subjetivo, né? Depende de quem for analisar, caso a caso. É a justiça interpretativa. Suco de democracia! E pra quem tá achando que eu tô viajando na maionese, olha essa pepita de vídeo. Eu fui governador, o Renan foi governador, o Rui foi governador, o Valdez, o Alckmin, claro, esse quase o Fidel Castro, 4 mandatos lá, camarada Alckmin. Não sei quantos mandatos lá em São Paulo. Camarada Alckmin. Para quem não sabe, camarada era a forma que Stalin, Lenin e Trotsky se referiam a seus aliados na Revolução Russa. É assim que se refere a um comunista, é assim que você fala com um comunista. O Alckmin, que disse que Dilma queria voltar à cena do crime, depois foi saudar o hino da Internacional Socialista, se torna o camarada Chuchu. E para completar, me aparece Janones dizendo que está indo para a Alemanha com o seu dinheiro, diga-se de passagem, para apresentar o projeto de lei que criminaliza o bolsonarismo. O Janones quer equiparar o bolsonarismo com o nazismo, num país que ele está ajudando a tornar comunista. Vai ser crime ser oposição no Brasil, e isso está sendo proposto na cara de todo mundo.
E para quem não sabe o que é o comunismo, no meu site tem uns vídeos sobre o assunto, sobre as revoluções russa, cubana e chinesa. Assiste lá e descobre o que eles vão tentar fazer por aqui. Alerta de spoiler, nesse sistema maravilhoso, mais de 100 milhões de pessoas perderam suas vidas para o regime do amor. Pode ser que eles tenham dito que essas pessoas eram animais selvagens que precisavam ser extirpadas. Sei lá. Mas para quem faz parte da família, vale a pena conferir porque tá bem didático. E como todo comunismo que se preze, a liberdade tem que ser destruída. Em seguida, a economia. Assim você se torna refém do assistencialismo do Estado, que fica cada vez mais forte enquanto você fica cada vez mais fraco. Deixa eu te mostrar com dados, né? Falei que tinha dados. É importante. Em 2017, o Brasil implementou uma reforma trabalhista e essa reforma extinguiu a contribuição sindical. Uma contribuição que de contribuição não tinha nada, já que você era obrigado a pagar. Era retirado do seu salário um dia de trabalho para dar para os sindicatos. Assim, os sindicatos ficavam fortes, estavam sempre nas ruas, com aqueles balões da CUT em tudo quanto era evento do PT. Eles davam a sensação de um governo apoiado pelas massas. Mas com a queda da contribuição sindical, os sindicatos perderam a força de se mobilizar e sem povo, um governo não passa legitimidade. Por isso, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que proposta de reforma trabalhista trará de volta a contribuição sindical. Yay! E isso não me assusta. Aliás, nós avisamos bastante. Em todo governo comum ou socialista, os sindicatos têm que estar fortes, senão não funciona. De novo, assiste o vídeo da Revolução Russa lá no teatualizei.app que você vai entender tudinho. Mas eis o primeiro ponto: tirar o seu dinheiro para financiar militante sindicalista. Ponto 2. Mais imposto no seu lombo para financiar um Estado inchado, somado com a desaceleração econômica. Sucesso de Dilma 3 depende de um final de ano com mais impostos. Economia esfria até o fim de 23. Retomada depende do plano de tapar déficit com mais tributos. E enquanto o aumento de imposto no nosso lombo é rota certa, Simone Steppi, sim, o Dilma disse que é esse seu nome, viu, dona Simone? Steppi, Simone Steppi. Anunciou em maio que ia bloquear 1,7 bilhões em gastos para poder cumprir o teto de gastos, mas disse que ia preservar a saúde e a educação nesses cortes, tipo, não, nós não vamos mexer nisso não. Mas aí, quando foi ontem, o governo anunciou novo bloqueio de 1,5 bilhões. Mas dessa vez a notícia veio acompanhada do que todos que não trabalham com torcida já sabiam: o aumento na projeção do rombo nas contas públicas. E é muito, tá? Calma aí que eu já vou te falar. Galera, esse desgoverno não faz a menor ideia do que está fazendo. Tanto que em março desse ano, 4 meses atrás, o governo anunciou que o rombo nas contas públicas para 2023 seria de 107 bilhões de reais. Logo em seguida, em maio, disseram que não, a gente olhou direito e o rombo, na verdade, vai ser de 136 bilhões de reais? Nossa Senhora! E agora, em julho, 2 meses depois do último reajuste, eles olharam de novo e agora é sério, agora sabem, tá? O rombo previsto é de 145,4 bilhões. E o mais interessante é que o Dilma e a esbanja seguem viajando no mundo para que o Lula possa dizer para o presidente da África que o Brasil agradece por tudo que a escravidão produziu por aqui. Silêncio da comunidade no Brasil. Se bem que o ministro dos Direitos Humanos, que vergonha alheia, apareceu ontem super constrangido para dizer que o que o Dilma disse tá certo, só que ele foi mal interpretado. E quando a gente vai cobrar quanto é que o Dilma tá gastando do nosso dinheiro para envergonhar a gente mundo afora, não te interessa. Sigilo, bebê. Fui olhar a coluna do Lauro Jardim, fofoqueiro oficial do desgoverno, e o título da matéria era o seguinte: o que diz governo sobre acesso negado a gastos de viagem de Lula. E aí eu vou ler a explicação, olha que maravilhosa, abre aspas. A Casa Civil explicou que os dispêndios feitos com suprimentos de fundos, vulgarmente chamados de pronto pagamento ou adiantamento de despesas, e que podem colocar em risco a segurança do presidente e vice-presidente, além de seus familiares, são classificados como informações reservadas. Fecha aspas.
Sabe quanto ele gastou? Então, isso aí pode colocar em risco a segurança dessa galera, tá? Então é sigilo. Não é sigilo, é informação reservada para manter a democracia no país. E eu aposto que, em nome da democracia, o Maduro também jamais revelou quanto que ele gastou num restaurante com carne de ouro enquanto o seu povo passava fome. Obviamente, ele não revelou para manter a sua segurança e manter a democracia preservada. Com certeza. A corrupção venceu. Aqui entre nós ela quer mais. Ela quer vingança. Quer ir atrás dos procuradores e dos juízes que ousaram enfrentá-la, para que ninguém nunca mais tenha a coragem de fazer. E para finalizar, o governo agora mente para os pobres desse país, falando sobre a inclusão de 1,3 milhões de famílias no programa Bolsa Família, deixando de contar a parte inconveniente de que mais de 700 mil pessoas perderam o benefício desde o fim do governo Bolsonaro. Que coisa feia, ministro manipulando o pobre. Que, aliás, Bolsa Família paga valor menor e menos famílias em julho. Redução se deve ao aperto no cadastro e os beneficiários que obtiveram emprego. Mas recua em vitrine do governo põe ministro na mira. Viu, pobre que recebe Bolsa Família? Você tá na vitrine do governo. É uma estatística de exposição. Mas o ministro teve seus motivos para manipular o entendimento do povo. E isso se deu porque ele vai cair do galho para dar lugar a Arthur Lira, que vai levar o ministério do petista Wellington Dias. Mas vai ficar sem o Bolsa Família, porque Bolsa Família é vitrine de pobre do governo do PT. E assim, o Centrão embarcará no governo para que a democracia e o Estado democrático de direito seja preservado. Confia. Galera, esse programa apresentado pelo Dino não pode passar de jeito nenhum. E se hoje existe uma barreira que segura esse avanço, somos nós. Não existe guerra sem perdas e feridos, e ninguém falou que ia ser fácil. Mas se a gente deseja obter o futuro, o presente não pode ser perdido. Nós somos a resistência. Cobre o seu parlamentar, manifeste-se. É sério. E para quem ainda não entrou para a família e deseja entrar, www.teatualizei.app. Lá tá cheio de conteúdos exclusivos. E em breve teremos o Papo Político com diversas personalidades. Então, se você quiser e puder, garanta o seu lugar e financie esse canal desmonetizado pela democracia por motivos de... Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta, enquanto a democracia permitir. Beijos, galera! Fui!